Você conhece o movimento escoteiro no Brasil? Hoje iremos entrevistar o Dr. Paulo Ricardo Gabiero, contabilista e advogado, que nos falará sobre este tema. Eu sou Gustavo Fleury e você está no programa Expressão Jurídica da TV OAB Piracicaba. Olá, estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Ricardo Gabiero, que é advogado, contabilista e há mais de 30 anos participa do movimento escoteiro aqui em Piracicaba. Ele nos falará um pouco sobre essa atividade muito importante para as crianças, para as famílias, para os jovens do nosso Brasil. Dr. Paulo, bom dia. Bom dia. É muito importante essa entrevista aqui conosco na TV OAB Piracicaba, no programa Expressão Jurídica. Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre esse movimento escoteiro, como é que ele surgiu, um pouquinho da história. O senhor fale um pouco para a gente. O movimento escoteiro, ele surgiu efetivamente em 1907, quando foi o primeiro acampamento escoteiro. Mas ele já foi idealizado um pouco antes. Em 1897, o fundador, Robert Stephen Smith Baden-Powell, era um general inglês, ele estava na guerra do Transvaal, na África do Sul. Ele defendeu por 217 dias um ponto de entroncamento ferroviário muito importante para o combate. Soldados numericamente muito inferiores aos que o atacavam. Então ele começou a lançar mão dos jovens da região para fazer os serviços de retaguarda, para dispor dos soldados e pôr no fronte. Quando ele voltou em 1901 para a Inglaterra, ele viu que um livro que ele havia escrito para soldados, Aids for Scouting, auxílio para a exploração militar, estava sendo usado como um compêndio nas escolas masculinas. Então ele teve a ideia de fazer uma coisa para os jovens. Ele já naquela época, em 1901, achou que a juventude estava perdida, se ele visse hoje, coitado. Ele começou a estudar os Peles Vermelhas, espartanos, a educação em vários povos e formular um movimento escoteiro. Em 1907 ele fez o primeiro acampamento na ilha de Bronsea, na Inglaterra. Foi um sucesso, com 20 jovens filhos dos militares, foi um sucesso tremendo. E já em 1908 ele lançou o livro O Escotismo para Rapazes. Primeiramente ele saiu em fascículos, né? Depois saiu um livro apenas. E ele percebeu que quando ele lançou esse livro, começaram a surgir grupos escoteiros na Inglaterra e até em outros países. Então quando ele percebeu que ele tinha que se dedicar mais ao movimento. Uma curiosidade, aquele manual do escoteiro mirim, do Guinho Zezinho Luizinho, Os Subinhos para Donald, é uma paródia desse livro, O Escotismo para Rapazes. Tá? Então ele começou a se dedicar mais ao movimento. Até ele saiu do exército, deu abaixo no exército lá, e ficou se dedicando ao movimento. Até o rei apoiou ele, foi muito apoio do real, dos generais do Estado, foi todo apoiado, que ele viu que em pouco tempo tem vários países. O escotismo tem um centro de formação de adultos, vamos chamar assim, o campo de Gilwell, na Inglaterra. Foi uma fazenda doada para o Baden-Powell pela família McLaren, né? Então chegou um ponto que o rei nomeou ele Lord of Gilwell. Ele passou a ser nobre de Gilwell, que é a fazenda que é do movimento escoteiro. E é onde é o centro de tudo. Existe uma formação de adultos no movimento, em que Gilwell é o ponto-chave da gente poder, para chegar. Interessante. Bacana. E quais são os valores defendidos pelo movimento? Como é que funcionam os grupos, né? A gente sabe que se ouve muito falar a questão dos lobinhos, né? Dos escoteiros. Como é que funciona esses movimentos e quais são os valores, a importância do movimento para a sociedade, para os jovens, né? O movimento busca trabalhar 3 princípios básicos: deveres para com Deus, deveres para com o próximo, deveres para consigo mesmo. Deveres para com Deus, sem buscar uma determinada religião, nós buscamos a espiritualidade, porque nós cremos que se você não tem uma fé num ser superior, fica tudo mais difícil, muito mais vazio. Deveres para com o próximo.
Com que cai o deveres para com o próximo? Se eu tenho um dever para com você, eu vou te respeitar. Eu vou ser um bom vizinho, vou ser um bom parceiro de trabalho, vou ser um bom colega de escola. Isso vai fazer com que a vida seja melhor. Deveres para consigo mesmo. Você vai cuidar de você. Você vai cuidar de você, vai estudar, vai se alimentar, vai tratar da sua saúde, da sua religião. São os deveres buscados pelo movimento. E como você falou na divisão de lobinhos, são as sessões de trabalho. É dividido por faixa etária, até para sabermos como vamos aplicar as atividades. De 6 anos e meio até 10 anos são os lobinhos. De 11 anos até os 15 anos são os escoteiros. Dos 15 aos 18 são os sêniores. Dos 18 aos 21 são os pioneiros. A partir daí, eles já pedimos para que seja um adulto voluntário do movimento. E uma dificuldade, até pedindo aí quem estiver assistindo, uma dificuldade grande no movimento são adultos voluntários. O escotismo é um movimento de jovens para jovens, mas necessita do apoio do adulto voluntário para poder passar a instrução. Nós não somos lá de alegre, estou lá, chegou hoje aqui sou chefe. Não, nós fazemos cursos para poder aplicar atividades para os jovens. Porque existe o movimento escoteiro, o método escoteiro foi criado por Baden-Powell, mas em cima dele, um grupo de educadores no Brasil ficou 2 ou 3 anos estudando e desenvolvendo toda uma metodologia a ser aplicada para desenvolver as potencialidades dos jovens. Nós vamos fazer cursos na UEB para poder aplicar essa metodologia nos jovens. E o que acontece muito nos grupos escoteiros, que é de dificuldade maior? O chefe tem que acumular a função burocrata e escotista. Eu tenho que me preocupar em fazer ata, ir no cartório, ir na prefeitura resolver os problemas, mas também tenho que preocupar em providenciar atividade. Eu tenho que levar corda, tenho que comprar um pano, tenho que comprar um balde para levar para atividade. O acúmulo dessas funções é uma grande dificuldade no movimento. Hoje, nosso grupo, graças a Deus, nós conseguimos dividir. Eu sou burocrata, chamado dirigente institucional. Sou contador e advogado, faço a parte burocrática do grupo. E o outro chefe faz a parte escotista. Ele vai se preocupar com a atividade para o jovem. Existem os manuais, ele vai ler o que precisa fazer, providencia as circunstâncias para aplicar a atividade e aplica para os jovens. Graças a Deus, nosso grupo também. Mas a grande dificuldade nos grupos pelo mundo inteiro são essas. A acúmulo de função dos adultos, que dificulta a aplicação. E já que nós estamos falando em jovens, né, em movimento escoteiro, um tema que está em voga e sendo discutido inclusive no Congresso Nacional é a questão da maioridade penal, né? Da diminuição da maioridade penal, possivelmente para 16 anos. O senhor, como ex-policial militar que trabalhou como advogado atuante, como membro participante da sociedade no movimento escoteiro, como é que o senhor enxerga isso? O senhor é a favor, é contra? Quais são as motivações para a sua decisão, o seu pensamento em relação a isso? Eu até concordo com a diminuição da maioridade penal. Só que isso apenas e simplesmente não resolve a questão. O sistema carcerário no Brasil tem que ser todo pensado e modificado. Uma pessoa é presa hoje porque roubou uma galinha e sai de lá um assaltante a banco. Ele faz uma faculdade na cadeia. Eu trabalhei 10 anos na polícia e conheço lá que ele vai aprender a ser mais bandido na cadeia. O sistema carcerário no Brasil não funciona hoje. Tudo bem que a situação tá grave, o jovem mais cedo acho que tem que ser responsabilizado? Sim. Mas pegar um jovem de 16 anos, se chegar a esse ponto, e colocar numa cadeia com aqueles bandidos lá, só vai estragar o resto. Correto. Entendeu? Então isso tem que ser pensado. Eu acho que tem que haver a mudança da maioridade penal. Eu acho que isso é necessário. Mas colocar naquele buraco não vai resolver. Isso tem que pensar do que vai ser feito com todo mundo, né? Até o velho criminoso tem que ser pensado, porque o sistema penitenciário no Brasil é uma coisa lamentável. Interessante. E aqui em Piracicaba, como é que acontece esse movimento escoteiro? Para quem quiser participar, quais são os contatos? Existe um local específico que vocês fazem as atividades? O senhor poderia fazer esse convite para que, inclusive, quem quiser participar,
os pais ou as crianças que estejam nos vendo, né, nos assistindo. Você pode falar um pouquinho? Em Piracicaba existem 3 grupos de escoteiros. O Grupo Escoteiro de Piracicaba, do qual eu sou o diretor-presidente. Nós estamos localizados próximos ao Jornal de Piracicaba. Para quem passa em frente ao cemitério Parque da Ressurreição, indo no sentido da 31 de março, na alça de acesso da 31 de março. O grupo está naquela alça de acesso, né? Existe o Grupo Escoteiro Tamandaré, que é na Rua do Porto, ali próximo ao Sesc. Você passando em frente ao Sesc, entrando à direita, uns 30 metros abaixo, tem uma portinha ali na esquerda. E o Grupo Escoteiro São Mário, na Vila Resende, no final da Avenida Mário Dedini, próximo à Igreja São Pedro. Existe um campo de futebol lá, as pessoas têm dificuldade porque ele está atrás de um campo de futebol. O campo tem alambrado, bem montado, tá? Então é difícil chegar, mas é atrás desse campo de futebol. Entendeu? Os 3 grupos têm a atividade aos sábados à tarde, das 2 às 6, mais ou menos aí esse horário. E quem quiser participar é só chegar. Chega lá, conversa, vai ver a faixa etária da criança, se a sessão está, eventualmente, a sessão está na sede daquele dia, foi fazer um acampamento, uma atividade em outro lugar, né? Estando lá, a chefia vai conversar com os pais, explicar mais sobre o movimento, pegar informações sobre a família e os jovens, e ele pode ficar lá. E através de brincadeiras, nós vamos tentar transmitir valores para os jovens. Porque uma coisa que é muito importante, nós não somos recreacionistas. O movimento escoteiro é considerado como uma educação não formal. Então nós somos educadores. Nós estamos lá para ajudar a educar. Sozinho não fazemos nada, assim como a escola também não faz nada. É necessário a família trabalhar junto, mas nós estamos lá para ajudar. Correto. E a partir de que idade, então, a criança pode participar? Dos 6 anos e meio. 6 anos e meio é a idade ideal para começar. Ok. Existe algum telefone de contato para quem queira saber mais? O meu telefone é o DDD 19 3402 1442. É aqui do meu escritório. Posso transmitir informações. Aí, se for numa outra região onde seja mais fácil outro grupo, eu posso buscar o telefone e passar. Se a pessoa procurar na internet também, vai encontrar na UEB, União dos Escoteiros do Brasil, que é o órgão administrativo do escotismo no nosso país. Ela vai conseguir endereço de grupos até de outras cidades, se for o caso, né? E para poder participar e buscar. Ok. Gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Paulo Ricardo Gabiero, que nos falou sobre o movimento escoteiro, sobre questões importantes ligadas à juventude, à sociedade, à família. Muito obrigado pela sua presença. E nós encerramos aqui mais um programa Expressão Jurídica, aqui com Gustavo Fleury. Muito obrigado.